Então, antes de tudo, como a Bíblia diz, nós devemos orar. Então, vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, graças te damos porque enviaste Jesus Cristo a este mundo, o seu único filho, para morrer naquela cruz, e hoje nós podemos ter a salvação. Podemos ter esse privilégio de falar com o Senhor. Muito obrigada. Pai de infinita bondade, agradecemos também pelo dia de hoje. Agradecemos por todo o cuidado que teve conosco, toda a providência, toda a proteção, por tudo que o Senhor fez conosco neste dia. E obrigada também por tudo que o Senhor ainda fará. Abençoe, Senhor Deus, esse bate-papo para que nós possamos sair daqui mais edificadas do que já entramos e que possamos entender que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu se não for por meio dele. Ninguém tem paz se não for por meio de Jesus. Obrigada por tudo, esteja com a Mary e Marta e com todas nós. Em nome de Jesus, amém. É comigo agora? É com você. Vamos aproveitar bem o nosso tempo, né? Positivo. Então, vamos fazer aqui. Deixa eu apresentar aqui. Compartilhar. Ok. Vocês estão vendo o... Sim, slide. Isso, é isso que eu quis dizer. Tá tudo Estão certo. vendo, estão vendo... Isso mesmo. Muito bem, meninas, sejam bem-vindas. E nós estamos utilizando como base o curso Simplesmente Cristão do ESBN, né, que é o Centro de Estudos Bíblicos Nacional. E o nosso curso realmente é foco em Jesus. E o objetivo, ainda bem que está sendo gravado, graças a Deus, porque o nosso objetivo é passar essas informações para as pessoas que não conhecem a Cristo, principalmente. E para nós reforçarmos a nossa fé em Jesus Cristo. Então, vamos aqui participar juntas e temos bastante perguntas no meio, porque é exatamente isso, é um bate-papo bíblico, tá bom? Aí resolvemos colocar algumas curiosidades sobre este livro, que é o mais lido de todos os tempos. Essa Bíblia aí tem uma capa bonitinha. A minha já está na quinta capa de colagem. Porque é uma Bíblia muito antiga que eu tenho. Eu ganhei do meu pai e ainda não risquei todas as páginas, então ainda dá para mim utilizar. Mas tem várias curiosidades interessantes sobre a Bíblia. Em primeiro lugar, o que significa a palavra Bíblia? E ela vem do grego biblion, que significa pergaminho, papiro, livro. E isso é um conjunto de vários livros. E olha que legal, o primeiro livro a ser impresso, não porque antigamente era tudo manuscrito, então você escrevia, você imagina escrever o Velho Testamento inteiro, depois o Novo Testamento inteiro, ainda mais hoje em dia que a gente não escreve mais nada, né? Já estamos esquecendo como escrever português. Então, o primeiro livro que foi impresso numa impressora, numa prensa móvel, então dava para fazer bastante cópias, foi a Bíblia. Em 1500 e pouco. Ou seja, faz muito tempo. E já foi traduzida para milhares de línguas e dialetos. E é o livro mais lido até hoje. A Bíblia foi escrita em mais ou menos durante o tempo de 1.600 anos. Então, 1.000 e poucos anos, 1.500 anos antes de Cristo, até mais ou menos 50, 60, 70 anos depois de Cristo. Essa é a sua Bíblia. E acredito que todas nós temos uma cópia na nossa casa. E olha que interessante.
Não sei se vocês já conheciam ou sabiam, mas testamento, ele vem da palavra hebraica que significa aliança. E nós temos o Velho Testamento, ou o Antigo, e o Novo Testamento. Velho Testamento com 39 livros. Eu não sei ainda a música de cor, ainda vou decorar, que tem uma musiquinha para decorar os livros. E o Novo Testamento, que é a nova aliança, os 27 livros. O Velho Testamento, ele fala sobre a aliança que Deus fez com a humanidade, a promessa da vinda de um Messias, para salvar com o objetivo de salvar o mundo. E isso é cumprido no Novo Testamento. Então, a Bíblia inteira é extremamente importante para nós. Nós precisamos tê-la, estudá-la, ler, né? Isso aqui é muito importante para a gente. E nós temos uma outra curiosidade. Não estou conseguindo ouvir. Não está tá todo mundo ouvindo? Não, está bem baixinho, não estou ouvindo. Aqui está Tá normal. ouvindo bem, aqui está normal. Normal? Aqui também. Tá normal. Pode ser o telefone dela, né? Pode ser que tem que aumentar o pode volume. ser, é. Eu nem estou vendo ninguém, porque eu fiz tela cheia. Tenta ver se de repente o seu som, para você aumentar o seu som. O meu está no máximo Não aqui. estou conseguindo ouvir nada. Poxa vida. E eu não sei falar em Libras ainda, não sei fazer isso, mas um dia eu vou aprender. Vamos continuar então, gente. Então, aí tem essa curiosidade, quando que começou a ter capítulos e versículos. Os capítulos, a divisão em capítulos foi feita em 1227. Você já imaginou ler a Bíblia hoje sem capítulo nenhum? Era tudo corrido. Então, era mais difícil, de repente, até interpretar alguma coisa. E os versículos, a divisão em versículos, só em 1551, um pouquinho depois que a Bíblia foi impressa pela primeira vez. Aí vem o que são as divisões, elas não estão em ordem cronológica, tá? Se a gente fosse fazer a ordem cronológica da Bíblia, sabe qual seria o primeiro livro? Jó. Porque Jó, ele existiu antes da época, não antes obviamente, do começo da criação do mundo, mas logo em seguida é a época que Jó existia. Ele existiu um pouquinho depois do dilúvio. Então, seria interessante, de repente, seria Gênesis, Jó e depois os outros livros, né? Mas é interessante a forma como foi dividida. Essas são curiosidades para vocês saberem um pouquinho mais sobre esse querido livro que está na nossa casa. Então, eu tenho uma pergunta para vocês. Qual deve ser o guia da nossa vida espiritual? Podem abrir o microfone e falar. A Bíblia. Positivo operante. Muito bem. Temos aqui 2 trechos da Bíblia. Hebreus 4:12 e 2 Timóteo 3:16 e 17. A Bíblia é o seu guia. É aqui que você vai encontrar as informações que você precisa para ser uma pessoa fiel a Deus. É aqui dentro. Agora, olha que interessante esses trechos. Mateus 23, 4 a 5. Filha, Mateus tu tem fome? 15, 8 Olha, a 9. fugiu. Que são trechos de Jesus falando sobre alguns abusos religiosos. Por um acaso, nós temos esse tipo de atitude hoje em dia? Será? Alguém pode responder? Você acha que tem abuso religioso hoje? Sim, muitos. E que tipo de abuso?
Tem o microfone ligado, acho que é Jaqueline. Tem religião que proíbe doação de sangue, Ah, né? sim. Tem Aham. gente que obriga os outros a guardar o sábado, tem Tá. aqueles que pedem o dízimo, né? Enriquece as custas dos crentes, e uma infinidade de Sim. coisas que põe carga pesada, né? No caso de Isso. não poder ver televisão, tem que vestir roupa tal, tem que se comportar assim, assado, porque senão você não faz parte, Entendi. né, do meio deles. Sim, sim. Aí fica uma coisa pesada, né? Não fica uma coisa tranquila para você De amor, né? participar. É. Mais alguém tem alguma opinião? Pode falar. Eu acho que entra também o ponto onde faça o que eu falo, mas não faça, né, em questão do exemplo, né? Sim, Eles sim. pegam, exigem da gente, e aí eles vão e não fazem. Né? Exato. Eu ia usar uma frase e acabei me enrolando com a frase. Mas deu, Mas deu para entender. É isso mesmo, é isso mesmo. E você acha que isso é. Eu acho que isso é cansativo, né? Não sei se vocês concordam. Esse monte de regras que não estão escritos na Bíblia. Até Jesus fala isso. O primeiro trecho aqui, ele fala exatamente sobre isso. E até pegando isso também, Jesus ele não forçava ninguém, né? Ele fazia as coisas que ao alcance das pessoas. Ele fazia, ele era o exemplo, e ele não exigia, ele fazia com amor. Sim, Acho sim. que faz toda a diferença. Porque hoje em dia a gente vê muita cobrança, muita exigência, e de Jesus a gente olha, peraí, não é assim, né? Exato. Vamos com calma. Exato. Ah, e eu, peraí, que eu fiz errado aqui. Vamos lá de novo. Isso, pronto, é isso que eu queria. Isso mesmo. Agora, Mari, oi, diga, posso desculpa. falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Pode? Existe também o abuso tipo assim, de dar ordem nas pessoas, que eu passei 4 anos em outra igreja e eu era dirigente de ciclo de oração. Tá. Então, tinha momentos que tinha que orar 1 hora de relógio de joelhos e tinha dias que eu não tinha palavras para orar 1 hora de relógio. Então, eu orava menos. Então, quando isso acontecia, às vezes o responsável fazia reuniões só para dar bronca. Então, eu fui percebendo o peso que era carregar aquilo. Poxa, ter que orar 1 hora de relógio, às vezes você não está com vontade, você não tem tantas palavras. E era uma oração, tipo, forçada, né? Não é espontânea. Então, isso é também um tipo de abuso. Concordo. Muito bom. É isso mesmo. Porque aí isso se torna cansativo. E o que nós vamos aprender durante esse curso é que Jesus não é cansativo. Ele é justo, ele é objetivo, mas não é cansativo. Porque o próximo slide que eu já tinha mostrado antes, ele fala: venham a mim todos que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores, aprendam de mim, porque sou bondoso e tenho espírito humilde, e vocês encontrarão descanso. Quem que Jesus está chamando nesse trecho? Só eu? Só vocês? Qual que é a palavra, queridos? Todos Todos. cansados. Todos. Não é uma pessoa,
não é só os mais ricos, não é só os mais pobres, não é só as mulheres como nós aqui reunidas, não é só os homens, só os jovens, só os velhos, não. É todos, todos é todo mundo. E o que nós temos que fazer para seguir Jesus? Ir até ele. Ah, olha que coisa boa. Ir até ele. Acabou. Não tem segredo. Não tem segredo. A gente fica cansado não apenas das coisas do mundo, mas da religiosidade exagerada que nós temos. E sempre existiu, gente, até na época de Cristo, a gente viu o slide anterior. Sempre existiu essa religiosidade. Eu sou o bom, eu sou fulano de tal, eu estudei em tal escola bíblica. Mas na hora da prática, a pessoa não pratica o que Jesus ensinou. E Jesus, ele quer que a gente aprenda a depender dele, a nos entregar a ele e a segui-lo. E assim a nossa vida fica muito mais tranquila, mais fácil, não é tão pesada. E é isso que nós vamos aprender com este curso. Olha só. Tcharam! Qual é o único caminho que nós temos que seguir? Vai, gente. Responde. Jesus. Ai! Isso! Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o que Jesus Cristo falou em João, capítulo 14, versículo 6. Ele é o único caminho, não tem outro. E nós precisamos seguir quem? Como? Como é que nós vamos seguir? Não é nós precisamos. Como é que nós vamos seguir Jesus? Como é que nós vamos seguir os apóstolos? Vocês sabem o que é apóstolo? Todo mundo sabe o que é apóstolo? Bom, então tá bom. Então, se todo mundo já sabe, ótimo. Mas de qualquer forma, como nós estamos gravando, eu vou falar. Os apóstolos são homens que foram escolhidos por Deus, por Jesus, para acompanhá-lo, ficar bem pertinho dele, escolheu 12 apóstolos, e estes homens foram treinados para falar sobre tudo que aprenderam com ele depois que ele foi embora. Que Jesus morreu, ressuscitou e voltou aos céus. E os apóstolos ficaram aqui. E os apóstolos foram ensinando as pessoas. E os primeiros cristãos que nós ouvimos falar, que nós lemos sobre, está no livro de Atos. Atos, capítulo 2, versículos de 37 a 41. Pedro, né, representado nessa figura, foi um dos primeiros apóstolos. E é muito interessante porque as pessoas, Pedro está fazendo um discurso, falando sobre Cristo, e as pessoas ficam, oxe, e agora, o que a gente faz? Porque eles não compreendiam a importância que Cristo teve na vida deles. Isso é na época deles, a época Cristo tinha acabado de voltar para o céu, quando Pedro foi falar lá na frente das pessoas. E o que aconteceu? Né? As pessoas elas foram seguir a Pedro? Ou elas seguiram alguma religião? Ou seguiram algum religioso? Quem que as pessoas seguiram? Eles se juntaram, né, com um grupo dos Aham. seguidores de Jesus. Aham, muito bem. Vocês estão vendo que a gente está sendo repetitivo? Toda hora nós estamos falando de Jesus. Porque o foco é em Jesus. Ele é o nosso foco, não pessoas, não denominações. O que é uma denominação? Vem de dar o nome a algum grupo religioso. Nós que seguimos a Cristo não somos uma denominação.
Somos seguidores de Cristo. Simplesmente cristãos. Isso que nós somos. As pessoas que seguem Valdemiro, acho que é o nome dele, aquele cara que usa o chapéu lá, que segue a Igreja Católica, que segue qualquer outra religião, as pessoas que seguem essas religiões não estão necessariamente seguindo Cristo, porque eles seguem um pouco de Jesus, um pouco da Bíblia, um pouco de outro livro, um pouco de várias pessoas, e assim vão fazendo uma junção e fazem uma denominação, uma nova religião. Oi, diga, desculpa. Eu queria uma pergunta até em relação a isso. Nós temos apóstolos hoje? Não, a não ser que tenha alguém com 2.000 anos de idade. Não. Os apóstolos, eles receberam diretamente de Jesus, por imposição de mãos, por estarem próximos de Jesus. Jesus passou diretamente a eles o poder, por exemplo, de fazer alguns milagres, principalmente de milagres, porque no primeiro século as pessoas precisavam de ver milagres para poder acreditar. Era necessário ter algo a mais. Não existia a Bíblia. Você tem que pensar que quando Pedro está falando nesse trecho, a Bíblia escrita não estava pronta. Tínhamos apenas o Velho Testamento. As cartas do Novo Testamento ainda não tinham sido escritas. Começaram a ser escritas depois. Você está vendo aí, esse trecho é o início dos seguidores de Cristo. Esse trecho é fenomenal, porque foi aí que começou a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, as pessoas seguindo a Jesus Cristo, foi nesse momento. Aí foi... Desculpa, te cortei, pode terminar. Não, pode falar. Não, é que assim, pegando pela ideia do apóstolo, porque apóstolo nada mais é que o proclamador, né, da palavra de Deus. Sim. Né? Se a gente pegar e analisar o próprio texto, eu fiz essa pergunta as minhas perguntas sempre têm uma continuidade. Aí a questão é assim, se a gente analisar pelo o contexto, se a gente analisar o significado, a gente pode dizer que hoje nós temos apóstolos, porque os apóstolos, eles são nada mais que os proclamadores da palavra de Deus. A questão é, isso está sendo um cargo ou estou fazendo exatamente o que está no texto aqui? Porque se você olhar o texto, as pessoas ficaram aflitas e perguntaram a quem? A Pedro. Então, as pessoas, elas vão procurar quem quando precisar de ajuda, quando precisar saber de Cristo? Aqueles que sabem proclamar o Evangelho, aqueles realmente que conhecem. Então, a nossa função nada mais é proclamar o Evangelho. E assim, a gente não pode esquecer jamais, que é o que está sendo mencionado muito bem, é que os próprios apóstolos, entre eles, né, falaram assim, o que vamos, né, irmãos, o que devemos fazer, né, aí, simples, né, aí ele fala, se arrependam, cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então, isso é a diferença. Então, a gente não pode tirar o foco, né? Não pode. É que, na verdade, se você for pensar hoje em dia, as pessoas já usaram mal a palavra apóstolo. Sim. Então, por isso que as pessoas têm medo de usar. É preferível não utilizá-lo, porque ele é utilizado de uma forma errada. O apóstolo mesmo, a gente lê só no Novo Testamento e até certo ponto. Nas últimas cartas não existe mais a referência a apóstolo, o nome apóstolo, como o cargo de uma pessoa falando e levando a palavra de Deus, mas existe o evangelista. E existe a grande comissão de Jesus, que Jesus nos fala em Mateus 28, 18 a 20, que é para todos nós fazermos, que é falar sobre Cristo para as outras pessoas. Ou seja, nós estamos apostolando, se isso pode existir. Então, pegando assim até nessa ideia dos apóstolos, se eles existem, né, hoje e tal, existe sim, eles estão lá no início, lá na pedra, lá atrás. Então, eles existem, não assim fisicamente, mas quando você olha para a palavra de Deus, eles existem ainda. Sim. E realmente as pessoas não enxergam isso, né?
Não, não. É que as pessoas elas têm a mania de deturpar as coisas porque elas querem se engrandecer. E aí volta ao que a gente estava vendo antes. As pessoas querem se engrandecer por quê? Porque para eles... Cadê nós? Ah, não cheguei lá ainda. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Tcharam! Vamos voltar onde nós estávamos. Então, mas esse é o problema de muitas pessoas hoje em dia. Querer se engrandecer e transformar a Bíblia, pedaços da Bíblia, naquilo que podem enaltecer a elas, quando nós temos que engrandecer somente a Jesus Cristo. Que aí vem ao próximo. Qual é como é que são chamadas as pessoas que são seguidoras de Cristo? Chamados de cristãos. E quando você vê Atos 8, Atos 4, desculpa aí. Vamos lá abrir para quem trouxe a Bíblia. Atos capítulo 4, versículo de 8 a 12. Eu vou ler para vocês porque é muito interessante esse trecho. Ok. Isso daí é antes... Isso. Vamos lá. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, que anteriormente eles curaram uma pessoa. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Esse Jesus é pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Ou seja, Jesus é a pedra importante. Ele é a base do cristianismo. Aí vem o versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual devemos ser salvos. Então, somos salvos apenas através de Jesus Cristo. Essa é a única ponte para a nossa salvação, é Jesus Cristo, não existe outra. E é isso que nós temos que entender. A partir do momento que nós acreditamos que a Bíblia é a base da nossa vida, então nós temos que acreditar naquilo que está escrito. E nós temos que nos ater ao que está escrito. Não podemos usar outros livros. Não gostei dessa ideia aí de que tem que amar o próximo. Credo, vou amar a Rosi, coisa, viu? Tá, de vez em quando tá de mau humor. Não vou amar a Dineia, não. Agora eu vou amar a minha mãe. Minha mãe eu vou amar porque minha mãe é minha mãe, né? Não é assim que a gente tem que fazer. Cristo vai nos ensinando exatamente como nós devemos agir. Não é como eu quero, mas como Deus quer. E, olha só, e o que as pessoas estão focando hoje em dia? Hein? Estão focando em Cristo? Estão lá de olho em Cristo? Estão de olho na Bíblia? O que vocês acham? Pode falar. Uma de cada vez. Na verdade, não. Elas estão focadas no que elas vão receber. Como se Deus fosse alguém onde você fosse fazer barganha. Eu faço isso e você me dá isso. Tá absurdo mesmo. Verdade. Você sabe que isso aqui significa dinheiro, né? Quando a pessoa faz esse negócio aqui, din-din. Aí tem um hino. Ai, meu pai era muito engraçado, já faz muitos anos que ele faleceu. Mas às vezes ele falava assim, é isso que me faz cantar, é isso que me faz cantar. Porque falou que tem gente que só está interessada no dinheiro. O quanto que ele vai ganhar das pessoas que estão indo na igreja, com o dízimo, como uma pessoa já comentou, né, o dízimo obrigatório, e depois não sei o que lá, uma série de coisas que não estão na Bíblia. Que nós vamos estudar. Isso não está não. Aí, olha
muitas religiões. Isso aqui é só um apanhadinho das religiões principais e dos símbolos. Tem religião aí, jainismo, baáísmo, confucionismo. Pô, o cara tem que ser muito confuso para pôr o nome de confucionismo, né? Não... Muitos, e até os ateus têm um símbolo da religião deles. É muita religião. Você acha que Deus gosta disso? Você acha que fazia parte do plano de Deus termos tantas religiões? O que vocês acham? Não. Quando a gente lembra de João 17, né? Da oração de Jesus. Exatamente. Ele não gosta. Olha lá, João 17. O que ele fala aqui no versículo 20? Minha oração não é apenas por eles, as pessoas, né, os discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Ou seja, Jesus já estava orando pelos discípulos e apóstolos que iriam transmitir a mensagem e para as pessoas que iriam fazer parte do corpo de Cristo, como algumas de nós aqui, acredito, não sei se todas aqui são batizadas, mas hoje fazemos parte do corpo de Cristo, nós estamos inclusas nesse versículo, olha que chique. Versículo 21, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Todos sejam um. Essa divisão não faz parte do plano de Deus. Vamos relembrar o que a gente falou antes. Por que as pessoas fazem divisão? Nós falamos um pouquinho antes. Vocês lembram? Você está falando toda hora. Eu acho que é por interesses próprios. Olha! Din, 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 bateu o gongo, acertou em cheio. Interesses próprios. O meu umbigo. Egoísmo. Isso mesmo. Isso mesmo. E quem que nós devemos seguir? Olha aqui, ó, 1 Coríntios 10, 13. Dá uma olhada o que não acontece com esse monte de religião. O povo se mata, se destrói, se pega para capar, né? Um descendo o porrete no outro, mas tá assim uma bagunça. Tudo porque um quer ser maior religioso do que o outro. E quem que nós devemos crer? Só em Jesus Cristo. Como foi falado agora há pouco, ninguém foi batizado no nome de Paulo. Paulo não foi crucificado. Eu não morri por nenhuma de vocês. Eu acho que eu não morreria também. Mas Cristo fez isso. Ele não está dividido. Ele morreu por todos nós. As pessoas é que dividiram em religiões diferentes no decorrer dos anos. Mas no começo não era assim. Existia apenas um Cristo e existe até hoje apenas um Cristo. E uma coisa que nós temos que aprender a fazer é como esses irmãos de Bereia. Sempre investigar o que as pessoas estão falando, se está na Bíblia. Porque hoje, gente, nós temos isso. Nós temos tudo escrito aqui. Não tem desculpa. Se uma pessoa está lá na frente pregando, o meu trabalho, pelo menos no meu caso, eu tenho que escrever, porque se eu não escrever, eu não lembro de nada. E às vezes eu anoto, a pessoa fala um trecho, eu anoto, aí vou olhar mais tarde, porque às vezes não dá tempo de olhar, né? Ah, o trecho não estava certo, ele estava querendo dizer outro trecho. Aí, com o WhatsApp, eu vou lá, moça, acho que você queria dizer tal. Ele, muito obrigado. Isso que nós temos que fazer. Nós temos que zelar pela palavra de Deus e não aceitar toda e qualquer coisa. Entendeu? Portanto, meninas,
O que nós aprendemos hoje? Esqueci de fazer o slide de resumo. Nós vamos nos aperfeiçoar na próxima vez. Mas o que nós aprendemos? Quem que nós devemos seguir? Estou dando uma dica. A Mary e Marta. Não! A Mary e Marta. Brincadeira. Quem que nós temos que seguir? A Bíblia. Sim, mas... Jesus! Jesus! Ele! Exatamente, temos que seguir a Jesus. Esse é o resumo dessa primeira lição. Seguir Jesus. Porque Ele é que vai nos trazer paz, tranquilidade, e é com Ele que nós vamos aprender tudo sobre o que devemos fazer. Tá bom? Tem um versículo, Mary, que eu acho que é maravilhoso. Tem um versículo que não um versículo, né? Lá em Filipenses 1:9, que eu gosto muito, que tem muito a ver com isso, em questão do zelo, que o zelo nada mais é que o amor, né? E a gente tem que ter amor pela palavra, pelo Senhor e buscar a verdade. Igual quando a gente tem filho, tem pai, mãe, a gente dá o nosso melhor por ele, é amor. Então, a gente tem que pensar por Cristo, que é prioridade. Aí a gente pega lá Filipenses, tá no capítulo 1, lá no versículo 9, até fala assim, ó, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, que é importantíssimo para a gente não se desviar do caminho. Amém. Para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Se a gente olhar para Cristo, a gente vai ficar cheio do fruto da justiça, que ele vem pelo meio de Jesus Cristo, a gente vai saber o que é certo e o que é errado, e vai olhar para o Senhor e não para as pessoas, porque se a gente olhar para as pessoas, a gente perdeu o foco. E vai se decepcionar. Exato. Ó, quando Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo, ele não está falando para imitar as coisas ruins, ele está falando para imitar o que ele tem feito, que é pregar a palavra de Deus, que é ensinar a palavra de Deus. Então, nesse sentido, nós temos que imitar umas às outras. Ô, Mary, mas peraí, eu não fico olhando os defeitos das pessoas. Você faz como se eu estivesse olhando os defeitos das pessoas? Não. A gente normalmente não, mas tem muita gente, né? Tem muita gente que está sempre só o urubu observando o que faz de errado. E eu acredito que quando Paulo falou isso, realmente foi para nos ajudar. A Jaqueline faz tempo que está com a mão levantada. Fala, Jaqueline, perdão. Jaqueline, que é complicado, essas mulheres que falam demais tudo junto. Mas eu acho que ela não estava escutando, né? Não sei se ela conseguiu arrumar, né, para escutar. E talvez ela clicou na mão sem perceber, porque desde o começo que entrou... Tá. Ela tá com a mãozinha levantada. Eu acho que foi sem querer. É que às vezes o próprio sistema, ele falha, né? Então, às vezes a gente sai e volta, já atualiza aí um F5, né? Ele já atualiza, já arruma e já volta a funcionar, às vezes, o som, o microfone. Então, às vezes, a gente, quando der algum problema, quando a gente vai nessas reuniões, sai, não é o fone, não é... Você já fez tudo. Sai aí volta, às vezes arruma. Então, graças a Deus, né, que nós temos Jesus Cristo como o único caminho, e nós precisamos refletir, estamos seguindo Jesus Cristo como nós deveríamos seguir, né? Sempre que estamos fazendo algo para Cristo, precisamos vigiar sempre, porque a carne ela é maldosa, né? As obras da assim. Então a gente precisa estar sempre, tudo que fizermos, estar sempre vendo se estamos honrando, glorificando, e que as pessoas estejam vendo Jesus, não a gente. E a Mary, era bom você cantar aquele corinho, estou seguindo, seria ótimo.
Se puder louvar a Deus. Enquanto a Mary vai procurando ali, que eu estou vendo que ela está procurando, voltando até aquela pergunta, a questão que eu falei, né? Que os apóstolos, eles ainda, se hoje a gente tem ou não, eles existem. Ele está lá em Efésios 2, no 19, acho que é 19, o 20 e o 21. Ele está explicando onde os apóstolos estão. Então, se alguém tem alguma dúvida se tem apóstolo hoje ou não, dá uma lida lá em Efésios. Lá está bem explícito onde os apóstolos estão. É maravilhoso essa passagem. Eles não estão usando chapéu, né? Que nem o Valdomiro. Exato. Não estão vendendo a chave do céu. Uma coisa importante também a gente fazer é, assim, em questão da gente olhar para Cristo, é que a gente precisa compreender que ele era simples e ele tinha amor, ele tinha muito amor em tudo, né? E às vezes a gente quer algo mirabolante, né? Tem que ser, não, eu quero ir para a igreja onde tenha uma festa, onde tenha um show. Às vezes acontece muito, não vou naquela igreja porque a pessoa só usa voz, não usam instrumentos musicais. Então, Jesus ele está ensinando no simples, desde o início, ele ensina do simples. Então, às vezes a gente quer esperar a pessoa, o homem, trazer a solução para as nossas vidas, a cura. E não está nisso, não está no Senhor. E é muito difícil. Pessoas, assim, querem a cura para ontem, agora. Não é assim que funciona. É no tempo de Deus. Então, vamos cantar? Vamos lá, vou cantar para vocês. Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Desculpa aí, gente. Vamos de novo. Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus na frente, Jesus o guia, onipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente, atrás não volto, não volto não. Se me deixarem pais e amigos, se me cercar muitos perigos, se me deixarem pais e amigos, atrás não volto, não volto não. Depois da luta, ganha a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta, ganha a coroa, atrás não volto, não volto não. Amém. Poderia ter cantado só esse louvor. Atrás não volto não. Amém, né? Rosi, pode fazer uma oração para a gente encerrar assim? Eu vou interromper a gravação e a gente pode continuar. Claro. Vamos orar, então. Pai amado, querido, ainda na tua presença, Senhor, queremos te agradecer por mais este momento, por este encontro, por esta aula tão maravilhosa que a irmã preparou para nós. Obrigada, Senhor, por usá-la como instrumento para nos edificar, para nos ajudar no crescimento e para manter sempre os nossos olhos no Senhor. Obrigada por ter usado a tua serva, a tua filha tão dedicada a nos orientar com a tua palavra sobre qual deve ser o nosso proceder, o nosso caminhar, para onde os nossos olhos devem estar. Obrigada, Pai, pois o Senhor é tão maravilhoso por cuidar da gente em todos os detalhes, em todos os momentos, pois é um amor tão grande por olhar para a gente e nos manter sempre firme nos teus caminhos. E é nesse mesmo sentimento de amor e cuidado, Pai, que nós queremos até pedir
que nos ajude, Senhor. Que nos ajude a sempre, sempre a andar em direção ao Senhor, a não olhar para trás, a não voltar. A gente já deixou tudo no passado, o Senhor já limpou o nosso passado. Agora a gente segue, Pai, para frente, rumo à eternidade, aos céus, para estar junto a Ti. É o que todos nós almejamos. No meio do caminho, vai acontecer coisas que muitas vezes vai até nos querer tirar desse caminho. Só nos abra os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, para que esteja todos a mente, o coração, tudo, Pai, ligado em Ti. Porque a gente precisa estar com os nossos pensamentos no alto, a gente precisa estar com o nosso olhar no alto, para poder continuar firme. Obrigada pela vida das irmãs, que sempre têm nos ajudado a seguir firme, Pai. Abençoa cada uma, Pai. Aquelas que não puderam estar aqui presente, aquelas que com suas dificuldades, Pai. E obrigado, Pai, por essas irmãs que estão aqui, e mesmo com suas lutas, com suas dificuldades, com o seu correria do dia a dia, arranjar um tempinho a mais para poder ficar com o Senhor. Porque esse momento a gente acaba sorrindo, feliz umas com as outras, mas o que nos motiva, o que nos encoraja, o que nos fortalece é saber que o Senhor está com a gente. Obrigada pela tua palavra, que é viva e eficaz, e nos ajuda, Pai, sempre, sempre a caminhar, a fazer o certo, e principalmente fazer a tua vontade. Te agradecemos, Pai, por essa semana, por esse dia que o Senhor nos proporcionou, pelo olhar, pelos olhos, porque a gente pode olhar, a gente pode sentir, a gente pode andar, a gente pode fazer tudo, Pai, porque o Senhor nos permitiu. E o Senhor nos permite isso todos os dias. Obrigada, Pai, obrigada por isso. Obrigada, te agradecemos imensamente. Obrigada por todo esse amor, por todo esse cuidado. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa reunião, por esse encontro, e continue a abençoar, Pai, porque esse grupo já é abençoado. Continue a abençoar para que ele possa atingir a mais pessoas e mais pessoas possam estar junto com a gente, desfrutando desses momentos tão gostosos e alegres e aprendendo mais do Senhor. Te agradecemos, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, o foco está em Cristo. Amém? O foco está em Jesus. Se alguém esquecer, é só ouvir a musiquinha da Mary. Estou seguindo a Jesus Cristo.